Você já parou para pensar que talvez a única coisa entre você e a vida dos seus sonhos seja uma simples gaveta da sua casa? Sim, uma gaveta. Não estou exagerando. Essa gaveta, ou qualquer outra coisa guardada na sua rotina, mente ou história, pode estar sabotando tudo. Você já seria rico, se não fossem essas coisas te travando. E o pior, elas estão aí há tanto tempo que você nem percebe mais. Você já sentiu como se tivesse tudo nas mãos, mas mesmo assim não conseguisse sair do lugar? Como se algo invisível estivesse te segurando, mesmo quando você sabe o que precisa ser feito? Isso acontece com mais gente do que você imagina. Muita gente me diz: tenho um sonho, um plano, mas não consigo começar. E eu sempre respondo: você está preso, preso por dentro. E sabe qual é a parte mais cruel disso? É que você sabe, você sente, mas não sabe como sair. E isso é devastador. Eu já vi pessoas brilhantes com ideias incríveis que poderiam mudar o mundo, travadas. Elas não são preguiçosas nem fracas. Estão presas. E foi o que eu vivi anos atrás. Eu já tinha bons resultados, bons contatos, reconhecimento, mas havia uma decisão importante que eu estava adiando. Queria expandir meu negócio, abrir uma nova frente de atuação. Mas cada vez que pensava nisso, me dava um frio no estômago. Aquela ansiedade de que algo ruim ia acontecer. Eu dizia: não agora. Espera mais um pouco. Mas eu sabia que aquilo era só o velho paradigma tentando me proteger da mudança. Uma força interna contrária ao meu crescimento. Ela não grita, ela sussurra. E se não der certo? E se você perder dinheiro? E se rirem de você? E você acredita? Quantas vezes teve uma ideia genial e deixou passar? Quantas vezes viu alguém fazendo o que você pensou e disse: essa ideia era minha? Isso não é coincidência. É padrão. É o seu sistema interno te sabotando. Uma pesquisa da Harvard Business Review mostra que 70% das pessoas desistem de uma grande ideia em menos de 2 dias, porque estão presas em estruturas mentais do passado, impostas pelos pais, pela escola, pelos fracassos antigos. Elas não confiam em si mesmas. E se isso é com você, entenda, você não está quebrado. Você está programado. E programação se reescreve. Mas só se você quiser. Só se decidir agir, mesmo com medo. Talvez num emprego que você não gosta, talvez com dívidas, talvez em um relacionamento que te esgota, e ainda assim você continua. Não porque é isso que você quer, mas porque está travado. Eu estou aqui para te lembrar. Isso pode acabar hoje, mas só se você aceitar que está preso. E só se você tiver coragem de se levantar. Porque no final das contas, você já sabe o que tem que fazer. Você só precisa de um empurrão. E talvez este seja o empurrão que você estava esperando. O que está te travando hoje talvez não seja algo que você veja ou toque. É algo que vive dentro de você e vem te controlando há anos. Eu estou falando do paradigma. Esse inimigo silencioso que dita suas decisões, sua renda, sua saúde e seus relacionamentos. Sabe quando você tenta mudar, começa cheio de empolgação, dá os primeiros passos e de repente parece que tudo desanda? Você sente como se estivesse sendo puxado de volta para o mesmo lugar de sempre? Isso não é azar, nem coincidência. É o seu paradigma atuando. O paradigma é um conjunto de crenças e hábitos gravados no subconsciente que funcionam como piloto automático desde a infância. E o mais perigoso é que ele tenta sempre te manter onde você está, mesmo que você esteja infeliz, mesmo que sua vida esteja longe do que deseja. Você já percebeu que tem gente que sempre volta para o mesmo tipo de relacionamento? Ou que ganha dinheiro e logo perde tudo? Ou aquelas que começam algo novo com entusiasmo, mas desistem sem nem saber o porquê? Isso tudo é paradigma. É ele que sabota você. Ele cria desculpas e te convence que agora não é o momento, que você não está pronto, que é melhor esperar mais um pouco. E você acredita. Existe um trecho de uma palestra minha em que digo: mesmo depois de levantar e tomar uma decisão, muitos voltam a sentar. O paradigma assume o controle de novo. Você se anima, dá um passo e recua. Quantas vezes isso já aconteceu com você? A ciência comprova isso. Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que o cérebro busca caminhos conhecidos em momentos de estresse. Ou seja, mesmo que a mudança seja melhor,
Se ela for desconhecida, o cérebro vai resistir. Vai tentar te proteger, mesmo que te mantenha infeliz. Foi o que aconteceu com 2 alunos meus, Michael e Ricky. Queriam abrir a Puppy Academy, tinham tudo, mas estavam travados por meses. Diziam que iam fazer, que estavam quase prontos, mas o tempo passava e nada mudava. Até que decidiram, vamos fazer mesmo com medo. E fizeram. Hoje a Puppy Academy é um sucesso. Mas isso só aconteceu porque romperam o ciclo do paradigma. Você pode estar preso no mesmo ciclo agora, vivendo uma realidade que não te pertence mais, mas que você mantém porque é familiar. E tudo o que é familiar parece seguro, mesmo que esteja te destruindo por dentro. É por isso que muitas vezes mudar assusta, porque seu paradigma entra em conflito com o novo. Você quer crescer, mas seu subconsciente quer te manter seguro, e isso gera uma tensão, um desconforto. E você chama esse desconforto de sinal de que é melhor não fazer. Mas na verdade é o sinal de que você está prestes a romper um padrão. O desconforto nesse caso não é um alerta de perigo. É o nascimento de uma nova identidade. É a velha versão de você tentando resistir à nova. E é exatamente aí que você precisa insistir. Buckminster Fuller disse: você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o antigo obsoleto. E ele estava certo. Você precisa construir uma nova visão de si mesmo. Você precisa se ver diferente, pensar diferente, agir diferente. Mesmo que no começo pareça estranho. Na primeira vez que tomei uma decisão que contrariava meu paradigma, suei frio. Foi quando decidi largar meu emprego fixo para ensinar desenvolvimento pessoal. Minha família achou que eu estava louco. Eu mesmo pensei que estava. Mas eu sabia, lá no fundo, que se eu não enfrentasse aquilo naquele momento, eu ia me arrepender pelo resto da vida. Foi assustador, desconfortável, mas foi libertador. E tudo começou a mudar depois disso. Você precisa entender que romper com o paradigma não é confortável, não é rápido, não é automático, mas é necessário. E só acontece quando você se dá uma ordem e cumpre, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo quando ninguém entende. O seu próximo nível está do outro lado do seu paradigma. E a única coisa entre vocês dois é a sua decisão de agir. Não importa há quanto tempo você está preso. O que importa é o que você vai fazer agora. Tem muita gente que acredita que está aprendendo só porque está ouvindo, assistindo ou lendo alguma coisa. Mas isso não é aprender. Isso é acumular informação. E se informação fosse suficiente, bibliotecários seriam bilionários. Aprender de verdade é escutar uma ideia, absorver emocionalmente, decidir e agir. Sem ação não existe aprendizado. Você apenas arquiva o conteúdo na memória e ele fica lá, parado, inofensivo. A maioria está viciada em consumir, mas tem pavor de aplicar. É o que eu chamo de sapiência estacionada. Gente que sabe muito, mas muda pouco. Eu já fui assim também. Lia muito, assistia tudo, anotava frases, mas não mudava nada, porque eu não aplicava. Até que um dia um mentor me disse: Bob, você está se enganando. Você não está aprendendo, está se distraindo com informação. Aquilo me atingiu. Foi desconfortável. Foi humilhante. Mas foi real. E desde aquele dia criei uma regra. Se eu não agir nas próximas 24 horas, aquela informação vai para o lixo. Ela não vale nada se não gerar movimento. Talvez você esteja vivendo isso agora. Quantos livros leu este ano? Quantos vídeos como esse já viu? E quantas ações tomou com base neles? Porque é aí que está a resposta. Não importa o quanto você sabe. Importa o que você faz com o que sabe. A University of Chicago provou que o cérebro só consolida com repetição e prática. Ou seja, o que você não aplica, você esquece. E pior, quando consome muita informação sem aplicar, você alimenta a ilusão de progresso. Acha que está evoluindo, mas está parado. Aprender exige movimento, exige desconforto, exige tentativa e erro. Você não precisa acertar de primeira, mas precisa começar. E o maior problema é que a maioria associa ação com resultado imediato e quando isso não acontece, desiste. Mas o verdadeiro aprendizado está no processo. Está no que você descobre sobre si mesmo enquanto tenta.
Conheci um rapaz chamado Stefan, sempre cheio de ideias boas, mas nunca executava. Toda semana era uma nova desculpa, até que eu disse: Stefan, o que está te travando não é a ideia, é o medo de se decepcionar. Ele ficou em silêncio, e então entendeu. Na semana seguinte ele agiu. Implementou a ideia mesmo com medo. O resultado não foi perfeito, mas foi real. E isso deu início a uma grande transformação. Você não precisa ter certeza, precisa ter coragem. A cada passo aprende mais, e a cada aprendizado, uma nova versão sua se revela. A vida te molda no caminho. Seu corpo muda com treino. Seu dinheiro muda com ação. Seu mundo muda com movimento. Então pare de se esconder atrás de livros, vídeos e cursos. Pare de esperar. O momento certo é quando você decide agir. E esse momento pode ser agora. A pergunta é: o que você vai fazer com o que acabou de ouvir? Se não aplicar, foi só mais um vídeo. E você não precisa de mais um vídeo. Você precisa de uma nova vida. Disciplina é uma palavra que muita gente escuta com desconforto. Pensam logo em sacrifício e obrigação. Mas vou te contar uma verdade que mudou a minha vida. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. A liberdade de criar a vida que você realmente quer viver. Disciplina é dar uma ordem a si mesmo e cumprir. É olhar no espelho e dizer: você vai fazer isso, agora. Sem desculpas, sem negociação, sem desvio. Muitos acham que não têm disciplina porque não nasceram assim. Mas disciplina não é talento, é decisão, é prática, é hábito construído com repetição. A maioria sabe o que precisa fazer, mas não faz porque espera vontade. E vontade é volátil. Ela vai e vem. Se depender dela, você vai patinar a vida inteira. Disciplina é fazer mesmo sem vontade. E é aí que está o poder. Lembro de quando escrevia um novo material. As ideias estavam bagunçadas, o tempo era curto, mas prometi a mim mesmo: vai sair. E saiu. Porque se eu não cumpro comigo, como vou manter minha palavra com o mundo? A maioria perde a confiança porque vive quebrando promessas que faz a si mesma. Promete dieta, sair das dívidas, estudar, mudar, e não cumpre. Cada vez que isso acontece, algo dentro quebra. Uma pesquisa da Universidade de Toronto mostrou que quem cultiva hábitos de disciplina tem autoestima e satisfação mais altas. Porque cada vez que você cumpre uma ordem que você mesmo deu, você fortalece sua identidade. Prova que é confiável, e isso muda tudo. Disciplina é como um músculo. No começo dói, mas com o tempo se torna natural, e depois até prazerosa. Muita gente diz: não consigo manter uma rotina, e eu pergunto: você escova os dentes todo dia? Sai de casa vestido? Come com fome? Então você já tem uma rotina. Você só precisa aprender a usá-la a seu favor. E o segredo para isso é clareza. Você precisa saber o que quer e querer o suficiente para não aceitar mais desculpas. Se você diz que quer mudar de vida, mas não tem disciplina nem para levantar na hora que escolheu, talvez não queira tanto assim. Ou seu paradigma te convenceu de que você não é bom nisso. Mas isso é só uma mentira repetida tantas vezes que virou uma verdade. E eu sempre ensino: não confie no que sente quando começa algo novo. Seu cérebro vai gritar: isso é desconfortável, não é você, não vai funcionar. Mas não é verdade. É só o velho sistema tentando sobreviver. Quando comecei a aplicar isso com meus alunos, os resultados foram incríveis. Uma aluna, Karen, disse que nunca conseguia terminar nada. Ela começava projetos, dietas, relacionamentos e desistia. Pedi algo simples: escolha uma tarefa pequena e repita por 21 dias. Ela decidiu acordar às 6 da manhã e escrever uma página por dia sobre seus planos. 21 dias depois, ela era outra pessoa. Postura firme, olhos vivos, novo projeto em andamento. Ela me disse: nunca imaginei que algo tão simples mudaria tanto como me enxergo. E é assim que funciona. É simples, mas não é fácil. E por isso tão poucos mudam, porque exige constância. E constância exige disciplina. Disciplina exige compromisso com sua transformação. Hoje te convido a fazer o mesmo. Escolha uma coisa que vem adiando e faça por 7 dias. Sem desculpas, sem pausas, sem exceções.
Ao fim desses 7 dias, você vai perceber que é capaz de muito mais do que imagina. A única coisa que te separa da vida que quer é a decisão de agir com disciplina. Você já tem tudo dentro de si para mudar completamente sua vida. Não é falta de capacidade, oportunidade ou sorte que te impede. São as pequenas decisões que adia, os hábitos que mantém, os medos que aceita. E agora que entende isso, não dá mais para desver. Continue comigo, o próximo passo está na tela. Ele vai elevar sua consciência ainda mais. Vamos juntos subir mais um degrau nessa jornada de evolução. Apenas 1% melhor a cada dia, e o seu mundo inteiro começa a mudar. Muito obrigado por estar aqui. Eu te espero no próximo vídeo.